Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os amados irmãos. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do nosso Deus em, primeiramente, Abacuque capítulo 2, verso 14. E o tema é como as águas cobrem o mar. Abacuque, capítulo 2, verso 14. Mas, pastor, nosso texto bíblico é lá em Isaías. Mas existe mais de uma maneira da glória do Senhor cobrir a terra como as águas cobrem o mar. E para que a gente veja a glória do Senhor cobrindo a terra como as águas cobrem o mar, como está descrito lá em Isaías, que na verdade é uma analogia ao céu, onde haverá harmonia e paz perfeita na criação, nós não podemos nos esquecer de que ainda estamos vivendo Abacuque capítulo 2, verso 14. Nós não podemos nos alienar. Então nós precisamos viver, os nossos olhos estão no céu, mas nós precisamos entender que estamos salvos. Nosso nome está escrito no livro da vida, mas ainda não chegamos àquele lugar, onde a harmonia e a paz perfeita reinarão para sempre. E nós habitaremos na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. Somos peregrinos ainda nessa terra. Abacuque capítulo 2, verso 14. Mas antes de nós lermos Abacuque capítulo 2, aliás, vamos ler Abacuque capítulo 2, verso 14, que diz assim: Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Agora nós vamos lá para Isaías. Claro, Isaías capítulo 11, verso 9 diz: Não se fará mal nenhum, não se fará mal, nenhum dano algum, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Só que quando nós olhamos para Isaías capítulo 11 aqui, meus irmãos, nós vemos que é só coisa boa, é céu, né? É bênção pura, é as coisas que fazem o nosso coração bater, pelas quais nós vivemos, né? É o vislumbre daquilo de que desfrutaremos logo mais, ali na frente. Mas ainda não de uma maneira perfeita, completa, estamos desfrutando aqui. No nosso interior, sim, o homem interior se renova de dia em dia, contudo, o exterior está a degenerar-se, está se corrompendo no sentido de estamos a nos desgastar física, psicologicamente, em muitos aspectos. Mas, espiritualmente, sabemos que há um propósito de Deus sendo cumprido e há uma renovação. Estamos sendo polidos, aperfeiçoados pelo Senhor. Agora eu quero que você retorne a Abacuque capítulo 2 e nós vamos ler um pouquinho antes de entrarmos no capítulo 2, que diz assim: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à tua rede e queima incenso à sua varredura. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então, a intercessão do profeta Abacuque aqui. Aí ele entra no capítulo 2, que diz:
Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E aí ele continua falando: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E aí ele começa a falar sobre algumas atitudes dos maus, dos ímpios, atitudes pecaminosas daqueles que governam sem Deus, daqueles que agem sem a direção de Deus, que ignoram a existência de Deus. E aí ele vai falando, né, e citando aqueles que edificam com sangue, que fundamentam com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão. E aí ele diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Até aí, o verso 14. Se lá em Isaías nós temos um prenúncio do céu, é uma analogia, o santo monte do Senhor, ele está falando ali que haveria harmonia perfeita, né? Que as crianças elas ficariam perto das serpentes, das áspides, e que os animais, né, os carnívoros não causariam mais danos aos mamíferos, e que haveria harmonia entre a criação. É o céu. Obviamente, nós não estamos vivendo nem vendo isso quando olhamos à nossa volta, não é verdade? Nós estamos ainda aqui nesse cenário de Abacuque, capítulo 2, verso 14. Quando a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 11, verso 9, porque a glória do Senhor vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar, nós estamos vendo que está falando no sentido redentivo, no sentido de salvação. Opa, chegamos ao lugar seguro. Não haverá mais dor, nem pranto, o Senhor enxugou dos nossos olhos toda lágrima. Só que isso é algo futuro. O presente, para nós, para aqueles que vivem, aqueles que ainda estão em peregrinação, em jornada, é Abacuque capítulo 2, verso 14. Olha quando diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós vemos duas maneiras de o Senhor manifestar a sua glória, fazer com que a terra seja cheia da sua glória, como as águas cobrem o mar. Em Isaías a gente vê ali que é redentivamente, de uma maneira plena, e salvífica, né, de uma maneira perfeita e harmoniosa, mas aqui nós estamos vendo em Abacuque, por exemplo, que Deus está dizendo o seguinte, que a glória dele se manifestaria, ela cobriria a terra para mostrar para as pessoas que ninguém está acima do bem e do mal. Para as autoridades, para os governos, para aquelas pessoas que agem como se Deus não existisse, Deus manifestaria diante de todos. E aí ele diz no verso 13, ele fala assim, ele diz, olha, para que todos saibam que eu, o Senhor, fiz isso. Né? Eu fiz isso. E aí ele diz o seguinte, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quando acontecer, quando eu manifestar aqui, porque nós sabemos que pregamos a palavra de Deus para a salvação, mas pregamos também para juízo, né? Para nós é o poder de Deus, mas é loucura para os que se perdem o evangelho. Então nós anunciamos o evangelho, os resultados pertencem ao Senhor. Mas nós precisamos entender que antes de nós chegarmos àquele monte seguro, naquele ambiente harmonioso e perfeito, nós vamos passar por situações difíceis aqui. Não existe Isaías 11:9 sem que antes passemos por Abacuque capítulo 2, verso 14. Não existe a manifestação da glória de Deus cobrindo a terra como as águas cobrem o mar. Em Isaías 11:9, sem que antes nós experimentemos que a glória do Senhor cubra a terra como as águas cobrem o mar, como está descrito em Abacuque capítulo 2, verso 14. Nós vamos experimentar aquela glória depois que nós passarmos por essa glória. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso de glória que extrapola, que excede acima de qualquer expectativa.
Isaías 11 faz menção ao céu, de harmonia, paz perfeita. E eu estava pensando, hoje eu fui levar minha filha para a gente foi ali no mercado da esquina, né? Não vou fazer propaganda do mercado ali, né? O merchan, mas nós fomos a pé, botamos as nossas máscaras e tal. E como é difícil você segurar uma criança, né? Eles ficam sacudindo na nossa mão, eles querem largar de todo jeito e a gente tem que cuidar. E daqui a pouco, né? Você tem que largar um pouco, mas sempre ficar de sobreaviso e totalmente atento, não deixar que se afaste demais. Mas ela corre na frente. E eu fiquei pensando como é difícil segurar os filhos, né? Eles sempre querem correr. Só a única coisa que segurou a Deborah era o seguinte, né? Quando nós estávamos vindo, ela viu que tinham cachorros nas casas. Aí dizia, ó, tá vendo cachorro? Não corre na frente. Vai que um portão está aberto, vem um cachorro. Ou vem, dobra uma bicicleta, um carro, uma moto e tal. Então, por isso, nunca se afaste do papai. Não corra na frente. Né? Mas a criança ouve e dali a pouco esquece e você corre na frente. Isso é familiar para você? Nós, como filhos de Deus, pequeninos que somos, muitas vezes não fazemos isso? Nosso pai fala as coisas e a gente logo esquece, não é mesmo? E a gente, quando vê, está correndo na frente também, não é verdade? Eu não sei com você, mas comigo muitas vezes é assim. Estou aqui, né? Porque a palavra de Deus diz, Provérbios capítulo 28, verso 13 e 14, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que teme, mas o que endurece o coração virá cair no mal. Então, eu estou confessando aqui para os irmãos que muitas vezes eu faço como a minha filha também. Eu esqueço dos cachorros que podem estar ali na frente, né, dos cães. Eu esqueço dos carros, né, dos perigos que me cercam. E muitas vezes eu solto também a mão e saio correndo. A mão do pai e eu saio correndo e atropelando as coisas. E eu esqueço dos perigos que me cercam e que eu ainda não cheguei em Isaías capítulo 11, verso 9. Só os cachorros, né, ou o iminente perigo param a Deborah. Como é difícil para nós, com a nossa imaturidade, a limitação de entendimento, perceber os perigos que nos rodeiam. Abacuque ele recebe uma palavra dura, e eu quero que nós prestemos muita atenção nisso daqui, porque ainda não estamos em Isaías 11:9. Ainda não chegamos ao Monte Seguro. E não podemos viver tão distraidamente. Porque nós estamos em guerra. E você não pode dar apenas alienar as tropas, os soldados que estão no meio da batalha, porque isso seria letal. Até porque se nós quisermos realmente que a glória do Senhor cubra a terra como as águas cobrem o mar, como está descrito em Isaías capítulo 11, verso 9, nós precisamos continuar lutando até o sangue. Precisamos continuar combatendo. Precisamos continuar em estado de alerta, anunciando que ainda não estamos no lugar seguro, que ainda existe um caminho a ser percorrido. Abacuque ele recebe uma palavra muito dura. E quando percebemos que algo de ruim pode acontecer, qual é a nossa reação? Eu não sei a sua reação, mas qual seria a sua reação se você recebe uma notícia, olha, tem perigo ali na frente, né? Algo ruim vai acontecer. Deus, o próprio Deus fala para você. Algo não somente difícil, algo perturbador vai acontecer. Coisas terríveis vão acontecer. Sabe, queridos, eu quero falar para você aqui algo que muitas vezes, quando homens de Deus, até mesmo no Antigo Testamento, eles abriam a boca para falar certas coisas, eles eram mal interpretados. E haviam profetas que falavam coisas boas apenas, né? E eles não estavam falando da parte de Deus. Eles tendiam a alienar o povo, a fazer com que as pessoas acreditassem que isso tudo estava bem e que nós não enfrentaríamos, né, coisas muito, muito difíceis. E aí os homens de Deus vinham e diziam assim, não, na verdade é na contramão disso. Não vai dar certo. Essa paz é falsa. Isso é uma cana quebrada. Não confie nessa palavra. E esses caras, esses homens que falavam isso, que tentavam alertar o povo, eles eram presos, eles eram maltratados, eles eram perseguidos, eles eram mortos. Qual seria a sua reação se Deus pegasse e dissesse para você, se o
quadro que começa a se estabelecer, começa a se desenhar, e você, como homem de Deus, agora que tem a mente de Cristo, uma mulher de Deus que tem a mente de Cristo, começa a perceber assim, gente, as coisas não vão bem. Deus está nos mostrando que nós precisamos nos preparar, porque vem dias difíceis aí. Não é hora de nós pensarmos, nós vamos chegar lá, mas existe um caminho a ser percorrido aqui antes. E esse caminho tem nuances, vários trajetos acidentados, de diferentes terrenos. A notícia era de que algo terrível aconteceria. Talvez no lugar de Abacuque, já começaríamos a pensar na fuga, não é verdade? Será que eu fujo para onde, né? Para que país eu fujo? Para que região? Será que subo um monte? Será que me escondo numa caverna? Porque o inimigo está à porta. E está furioso. Está com sangue nos olhos, rangendo os dentes, e ele quer nos devorar. E pior, no caso de Abacuque, Deus está dizendo o seguinte, e fui eu que coloquei ele no encalço de vocês. Vocês percebem? Vai acontecer, e vai acontecer porque eu determinei que aconteceria. Vai acontecer. Eu não estou querendo aqui ser o profeta do caos, meus irmãos. Nós vamos chegar. Então, calma, né? Tenha calma, tenha esperança, porque a palavra de Deus, ela sempre, a palavra de Deus nos ensina, né? Que ninguém é tentado além daquilo que pode suportar. Antes, com a aprovação, Deus dá também escape. Então, na palavra de Deus, sempre há um anúncio realmente de que nós precisamos estar em alerta, que nós vamos passar por dificuldade, mas também que há esperança, porque ali na frente nós chegaremos lá em Isaías capítulo 11, verso 9. Nós, os que somos o povo de Deus, que somos os filhos de Deus. Ou ainda, o que eu posso fazer para impedir que algo tão terrível aconteça? Eu não sei vocês, mas se algo pode me trazer desconforto, ou algo pode, daqui a pouco, não é aquilo que eu queria, né? Eu quero ser feliz, eu quero ter paz, eu quero, sei lá, quem é que quer sofrer, né? Psicologicamente, fisicamente. Então, a atitude natural do homem é tentar fugir, não é verdade? O que eu vou fazer para impedir que isso aconteça? Ou ainda, o ser humano ele pode tentar impedir, lutar contra aquilo, porque afinal de contas é uma coisa ruim. Se é uma coisa ruim, obviamente não vem de Deus, é coisa do diabo, ou é coisa de perseguição, de gente que está me perseguindo, por quê? Né? Então eu preciso lutar contra isso, impedir que aconteça. Isso não pode acontecer. E hoje eu estava vendo, meus irmãos, assim, as coisas estão acontecendo e nós precisamos ter. Deus nos dá doses de realidade. A gente tem falado muito de vacina no nosso tempo, mas existem as vacinas que vêm de Deus também. A gente precisa entender que algumas coisas estão se configurando aí. Eu acho que foi lá em Belo Horizonte, uma igreja batista, um colégio batista, não me falei a memória, produziu aquele vídeo lá sobre a questão, uma resposta, crianças falando sobre aquela divulgação da propaganda do Burger King, sobre ideologia de gênero, enfim. E aí uma escola batista fez lá crianças dizendo, é uma campanha, hashtag, o meu Deus não erra. Porque os movimentos que estão se estabelecendo, estão se organizando, eles estão querendo dizer o seguinte: Deus erra, a Bíblia está errada, né? Que menino não nasce menino, menina não nasce menina. Ou seja, Deus de vocês está errado, a Bíblia está errada, aquilo que vocês pregam há milênios e pelo que vivem, e aquilo pelo que morrem, está errado. E aí entrou hoje a questão da OAB, o aparelhamento de alguns setores com um processo dizendo que isso daí, na verdade, é um crime de ódio. Apesar de não ter citado os nomes, as nomenclaturas, se você simplesmente dizer assim, não, menino é menino e menina é menina, isso hoje eles estão querendo dizer que configura crime de ódio. Mas eu gostaria, eu entrei nesse ponto porque, assim, meus irmãos, tudo que Deus faz é sempre preparando o seu povo para o que está por vir. E
fazendo divulgações missionárias, eu ando por alguns estados e às vezes eu estou visitando algumas igrejas e eu sei, a gente, por exemplo, passou tantos anos, por exemplo, em Tramandaí, tentando conquistar um terreno, ter um lugar próprio de culto, uma sede própria, principalmente para quem sempre morou aqui e é batista, é crente, poxa, ter um lugar onde a gente possa cultivar o nosso culto. E andando pelo Brasil, às vezes eu ia visitar as igrejas e um pouco antes dos horários de cultos pastores, os irmãos que estavam responsáveis por me receber, eles me levavam para um tour pelas dependências. Eles falavam, aqui nós temos né, as nossas classes, aqui funcionam as nossas escolas bíblicas, aqui é o nosso salão de culto, aqui nós temos a nossa cantina. E as pessoas, assim, de uma maneira muito, muito feliz, muito, assim, orgulhosa, até mesmo no bom sentido, pelas conquistas, porque fizeram campanhas, cada um ajudou com o tijolo, com o cimento, até a materialização e a construção, a realização daquele sonho. E aí a gente percebe que veio essa pandemia e deu uma bagunçada em tudo isso, né? E aí a gente começa a olhar para o passado e Jesus lança os nossos olhos sobre aquilo que ele disse, olha, ele fazendo um tour lá pelo templo e de repente ele diz assim, olha, eu vou destruir, não vai ficar pedra sobre pedra, né? Vocês estão vendo isso daqui? Não vai ficar pedra sobre pedra, mas eu tornarei a edificá-lo depois de 3 dias. E aí a gente vê que pegaram no pé de Jesus e começaram a persegui-lo e disseram, olha, esse homem disse que destruiria o nosso templo. E a gente entra nesse contexto de pandemia e a gente vê assim, o que Deus está fazendo? O que Deus está nos dizendo? E é bem possível, meus irmãos, e as coisas parecem se encaminhar para isso, que hoje uma escola ela não pode fazer uma divulgação dos princípios bíblicos dizendo que menino sim é menino, que menina é menina, que a palavra de Deus para nós é a nossa única regra de fé e de prática, que o nosso Deus não erra. Mas se isso passar, e a gente vê que é algo efervescente na sociedade, isso vai chegar às igrejas, vai chegar aos nossos arraiais, às nossas casas de oração, e vai nos ser vedado o direito de dizer que homem é homem, mulher é mulher, e que Deus não erra, que a Bíblia não erra. Sob risco, assim, de que, como uma escola pode ser fechada por isso, também os locais onde isso também é ensinado, obviamente, serão cerceados do seu direito e haverá aí uma limitação, né, no nosso direito, nossa expressão, de expressar a nossa fé, a nossa religião, a nossa liberdade de culto. E nós precisamos entender o que Deus está fazendo com isso. Talvez Deus esteja nos dizendo, virão dias em que vocês precisarão voltar a se reunir justamente como nós fazíamos nos primeiros dias. Onde vocês não deverão e nem poderão mais se orgulhar das suas conquistas, das suas edificações, das suas construções, mas vocês vão passar a compreender mais que vocês são a construção que eu estou realizando, que vocês são o edifício, que vocês são a lavoura, que vocês são o povo, que vocês são a geração eleita, o povo santo, a nação santa, né? O povo adquirido. Não as coisas, mas as pessoas, vocês. Onde eu vou tirar os olhos de vocês de todas essas coisas, né? Eu vou fazer com que vocês compreendam a essência daquilo que eu sempre quis. Possivelmente, meus irmãos, enquanto nós temos liberdade, toda essa liberdade, assegurada pela nossa Constituição, devemos usufruir dela, não é verdade? Devemos, é um privilégio, glórias a Deus. Mas nós não podemos pensar que os interesses sempre estarão alinhados, harmonizados. Que possivelmente, em algum momento, como já acontece em outros lugares do mundo,
A legislação, ela se opõe àquilo que nós entendemos como única regra de fé e de prática. E nós precisamos entender que nós somos o edifício. Nós somos o templo, né? Mas eu gostaria que nós pensássemos sobre isso. O livro de Abacuque é um alerta. Muitas vezes coisas terríveis irão acontecer, e no caso de Abacuque, se tentasse impedir de acontecer, seria cometer a loucura de declarar guerra contra o próprio Deus. Ora, quando a pessoa se depara com o sofrimento, ou com a iminência do sofrimento, eu não quero sofrer, eu não posso viver assim, eu não quero isso, eu não posso, eu não vou suportar, né? Ou ela tenta fugir, ou ela tenta lutar contra aquilo. E no caso de Abacuque, ele sabia que não podia lutar contra aquilo, porque Deus disse que aconteceria. Deus havia determinado que aconteceria. Deveria ser assim. Receberia eu de Deus o bem, como disse Jó, e não o mal? Abacuque sabia que fugir não era a solução. Sabia que lutar contra Deus seria pior ainda, loucura. Ele resolve aguardar em vigilância paciente, mas não de braços cruzados, cooperando com Deus, escrevendo o que Deus lhe mandava, seguiu pregando. Como Paulo diz a Timóteo, prega a palavra. Ora, quer ouçam, quer deixem de ouvir, não te ocupa, não fica te envolvendo com coisas que você não deve se ocupar, não fica perdendo tempo com tantas coisas, com tantas distrações. Prega a palavra, em tempo e fora de tempo. Ele seguiu pregando. Ele não sucumbiu à tentação de sair correndo na frente, como a Deborah, como eu, como você. Muitas vezes fazemos. Lucas capítulo 22, verso 53, Jesus, né? Ele mesmo fala que existem horas em que as trevas dominam. Essa é a hora das trevas, quando prenderam ele. Eu pregava todos os dias, né? Em plena luz do sol e tal. Por que vocês não vieram me prender? Então eles vieram na madrugada e Jesus disse, olha, essa é a hora das trevas, do domínio das trevas. Mas sabemos que existe um propósito. E que isso com a permissão de Deus. Coisas assim acontecem. Momentos de trevas antes do sol. Houveram momentos de trevas antes do sol brilhar no domingo pela manhã. Hora de trevas e depois ressurreição. Mateus 27, verso 45. Houveram trevas sobre a terra. Mas depois, o túmulo vazio, a pedra rolada, a manhã de domingo chegou e então o nosso Redentor estava vivo. Mas sabe, meus irmãos, como as águas cobrem o mar? Mas como as águas cobrem o mar? Existem diferentes maneiras. A Bíblia nos apresenta aqui em 2 textos de as águas cobrirem o mar. Um momento de alegria, de êxtase, de harmonia, de perfeição. E um outro momento aqui, que é o momento atual. Se você perguntasse para uma mulher, nos seus 8 meses aí de gestação, se ela tem um filho, o que ela poderia te responder? Tenho, mas ainda não. Não é verdade? Porque, afinal de contas, ela tem, está carregando o ventre, mas ela ainda não segurou, não sabe qual é a cor dos seus olhos, né? Não sentiu o seu cheirinho, não, né? Nós também estamos salvos, mas ainda não. Nosso nome está escrito no livro da vida, temos a certeza de salvação, mas ainda não chegamos em Isaías capítulo 11, verso 9. De que conhecimento da glória se trata Abacuque capítulo 2? A glória de Deus possui diferentes formas de manifestações e diferentes propósitos temporais. Mas essas variações de forma e propósitos estão perfeitamente harmonizadas sob a aba da soberania de Deus. Pregamos o Evangelho, melhor, a mensagem de Deus é anunciada para juízo ou salvação, ou ainda para juízo e salvação. Como assim? Deus traz uma sentença ou juízo sobre a terra sempre com propósito redentivo. É a maneira de, muitas vezes, chamar a atenção da humanidade. Alguém já disse que a dor, o sofrimento são o megafone que Deus usa
para chamar a atenção do homem de que alguma coisa não vai bem, de que algo no coração, né, ou na sociedade não está legal. Deus traz essa sentença ou juízo sobre a terra sempre com um propósito redentivo. E podemos afirmar isso quando olhamos para ciclos que foram completados. E o que eu digo com isso? Ciclos que foram completados. Juízo, muitas vezes um momento de dor, tribulação e redenção e salvação. Ciclos que foram completados. Isaías capítulo 53, a segunda parte do verso 5 diz, falando do Cristo, diz o seguinte: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Castigo antes de paz. Jesus experimentou para que nós pudéssemos desfrutar de paz. Pisaduras antes de cura, antes de sarados. Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé tão conhecida. Abel ofereceu sacrifício e alcançou testemunho, ofereceu sacrifício. Enoque agradou a Deus, foi trasladado, agradou a Deus, viveu uma vida que agradava a Deus. Não é fácil, a gente sabe. Quando tenta viver uma vida que agrada a Deus, como é que vai ser difícil a nossa vida? Muitas vezes a gente vai ser taxado como louco, né? Quadrado, ultrapassado. Como é difícil. Noé temeu e foi salvo. Verso 7 de Hebreus 11. Verso 8, Abraão obedeceu, habitou na terra da promessa. Isaac e Jacó, a mesma coisa. Verso 11, Sara, idosa, mesmo idosa, creu e recebeu a virtude de conceber. Verso 17, Abraão pela fé ofereceu Isaac e foi aprovado. Versos 24 e 25, renúncia, sofrimento, viu o invisível. Verso 36, outros, e aí se tratando dos mártires, dos heróis da fé, dos diversos, anônimos inclusive, experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões. Apedrejados, cerrados, tentados, mortos pela espada, andaram errantes pelos desertos e montes, covas, cavernas da terra. Verso 40, paciência, sacrifício, perseverança. E eles experimentaram provisão, aperfeiçoamento para eles e para nós. Hebreus 11, 40 diz. Atos capítulo 7, versos 59 a 60 diz que Estevão estava debaixo de pedradas. Ele fitou o céu e viu a glória de Deus, Jesus à sua direita. E a Bíblia diz que antes de adormecer, ele ainda intercedeu pelos que o estavam apedrejando. Antes das as pedras primeiro, o céu depois. Segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele fala sobre nós. E ele diz assim, que a nossa leve e momentânea tribulação, ele nos inclui, ele se inclui, ele diz a nossa leve e momentânea tribulação produzirá um peso de glória acima de qualquer expectativa. Tribulação e depois um peso de glória acima de qualquer expectativa. Qual é o grande problema de nós seres humanos, meus irmãos? Nós queremos a glória sem tribulação. Nós queremos o céu sem a jornada. Nós queremos caminhar com Jesus no céu, mas é tão difícil seguir os seus passos de dificuldades, de dor e de sofrimento, de renúncia nesta vida. Mas a gente sabe que se com ele padecemos, certamente com ele haveremos de reinar. Sabe, o alcance das promessas estão condicionados à jornada. Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, e mesmo assim por força da ordem alfabética. Não tem sucesso sem trabalho. Tudo aquilo que a gente constrói sem trabalho, sem esforço, rui rapidamente diante dos nossos olhos. Todos sabem aqui que para nós, os filhos de Deus, a gente que realmente trabalha com seriedade, tudo é muito custoso. Tudo é tão difícil de ser conseguido. Mas há uma razão, há um motivo para isso. Deus, ele faz as coisas, ele não se atrasa no seu cronograma. Parece que está demorando, mas ele está fazendo bem feito, de maneira que não possa ser desconstruído logo, rapidamente. E jamais. A Bíblia diz, né, lá que eu tenho posto uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Porque mesmo sendo fraco, tendo pouca força, não negastes o meu nome e pregastes a minha palavra. Porta aberta que ninguém pode fechar. Só vem
realmente com esforço, com fidelidade, com lealdade. Abacuque capítulo 11, verso 24, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. O que nós amamos mais, meus irmãos? Nós precisamos dizer, olha, o diabo, a sua e a minha carne vão dizer o seguinte: faça somente aquilo que te dá prazer, o que te der vontade. Não te dá prazer, não é, tem que sacrificar algo. Não faz isso. Você é maluco. E a teologia da prosperidade, né? Aquela coisa assim, que nada, que sofrimento. É só prosperidade, é só bênção, é alegria. Vamos celebrar, uhul! É assim. Que Deus de sofrimento, Jesus de cruz, de coroa de espinhos, de lança atravessada na barriga, de chicote no pretório, que nada. Não, Jesus já pagou o preço, agora é só celebrar. Mas quando eu olho para Pedro, quando eu olho para Tiago, quando eu olho para João, Jesus já tinha morrido e ressuscitado e assunto ao céu. E esses homens seguiram seus mesmos caminhos do martírio, da dor e do sofrimento, dos pés sangrentos, da via crucis. Você está maluco? Pare de se torturar. Sou filho do rei. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzirmos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Morto e depois vivificado no Espírito. Todas as promessas estão condicionadas a mandamentos. Não há como fazer o que é mal e esperar uma boa recompensa como fruto disso. Moisés sabia que jamais seria fácil, mesmo cercado, que não seria feliz, mesmo cercado do luxo do palácio. Ele renunciou ao prazer momentâneo para sofrer com o povo de Deus. Que loucura! Sofrer com o povo de Deus? Peraí, a gente está aqui dentro de uma jaula, quer dizer que tem uma arena ali cheia de feras e de gladiadores, nós vamos morrer devorados pelas feras, os gladiadores eles vão nos atravessar com espadas, nós vamos ser mutilados, e tudo que eu preciso fazer é renunciar a Jesus? E aí eu estou livre do sofrimento? Opa, peraí, onde é que eu assino? Eu não consigo imaginar aqueles homens e mulheres fazendo isso. Porque eles amavam mais ao Senhor do que as suas próprias vidas mortais. Como Moisés. Sabia que jamais seria feliz, mesmo com o luxo do palácio. Renunciou ao prazer momentâneo para sofrer com o povo de Deus. Abacuque sabia que jamais seria feliz se precipitasse ou abandonasse o posto. Disse ele no verso 1, pôr-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? Não abandonou o posto ainda que a espera parecesse agonizante, pois sabia que ainda que abandonar tudo parecesse tentador, mais fácil, mais lógico, o justo de Deus viverá pela fé. E se ele recuar, retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Esses homens avançaram para a conservação da alma e alcançaram a promessa. Salmo capítulo 46, o verso 1 em diante diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e que se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus, do santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará ao romper da manhã. Glórias a Deus. Glórias a esse Deus. Ao Deus que não omite, que vai ser com luta, que vai ser com sofrimento. Não é o Deus do bem-estar, do prazer momentâneo. Sabe por que esses homens e mulheres abriram mão? Ou no caso de Abacuque e de outro, diante das feras, cruzes, forcas, eles não arredaram o pé, porque os olhos estavam no rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Por isso, eu me encaminho aqui para o fim. Onde estão os meus olhos? Eu quero Isaías 11:9. Quem não quer? Os meus olhos precisam estar em Isaías 11:9, sem desprezar o fato do caminho que o Senhor trilhou até que Isaías 11:9 fosse possível. Prazer, satisfação imediatos não são sinônimo de paz com Deus, da bênção de Deus. Ainda que pareça tentador, ainda que pareça a solução, pare, observe, permaneça, persevere, não se engane. Ainda que pareça a única solução, ainda que abrir mão do que eu prego, como imagina aqueles homens e mulheres, como Pedro e João, né? Olha, parem de pregar esse evangelho. E ameaçavam eles para se livrar, para livrar-se, né, do que eu sempre falei, ainda que pareça representar alívio imediato, livramento do sofrimento físico, psicológico, eu não posso evitar a cruz. Não tem caminho fácil. Não tem caminho fácil para o céu. Para que Jesus construísse, fosse preparar lugares para nós, houve um caminho a ser percorrido. Às vezes a gente ignora, a gente pula essa trajetória. Para que Jesus chegasse lá para preparar esses lugares, tinha uma cruz no caminho. E a gente tem uma dificuldade muito grande com cruz, não é mesmo? Eu não sei você, mas eu tenho. Eu tenho. Todos nós temos. Não adianta negar, viver em negação. Você pode passar a acreditar naquilo que constantemente repete para si mesmo. Até mesmo mentiras. Mas existe uma verdade. E ela está declarada na cruz. Eu não posso evitar as feras. Eu não posso rasgar a Bíblia. Quando sabemos que estamos navegando fora ou para longe da vontade de Deus, preste muita atenção. Quando é que eu sei que eu estou navegando fora e cada vez me distanciando mais para longe da vontade de Deus? Quando é imoral, quando é ilegal e quando contradiz a Bíblia. Preste muita atenção. Quando é que eu sei que eu estou navegando fora da vontade de Deus e me distanciando da vontade de Deus? Quando é imoral, quando é ilegal e quando contradiz a Bíblia. Então a gente está vendo esses movimentos, tantas coisas aí, meus irmãos. E nós não podemos adaptar a palavra de Deus para sermos politicamente corretos. Ainda que a política seja essa. Ainda que a Constituição, a legislação imponha isso. A Bíblia está acima da minha razão. E ela é a minha Constituição. Eu sou povo de Deus. O povo de Deus que faz parte de um reino, que tem um rei e que tem uma Constituição, a Bíblia. Um conjunto de regras que está acima das regras, independentemente do país em que eu esteja. A Bíblia ela se aplica a toda e qualquer realidade cultural. Ela é soberana, ela deve estar acima de todas as coisas. Precisamos afirmar o que pregamos e reafirmar o que pregamos. Preste muita atenção nisso. Para que nós não caiamos em contradição. Para que as pessoas elas olhem e digam assim, você prega isso, você falou tantas vezes isso, você se ensinou isso, quantas vezes você falou isso e tal, e agora você está
se retirando ou recuando naquilo que você mesmo falou, naquilo que você pregou, naquilo que você leu na Bíblia, para mim em voz alta. Não há como recuar. Não há como recuar nesse sentido. Certamente, em algum momento, nós vamos errar, mas não podemos nos conformar à ideia. Precisamos voltar ao posto e aguardar. Não nos mantenhamos no contraditório. Nós vamos errar. Eu quero dizer para você, calma, meu irmão, né? Por isso que Jesus morreu por nós na cruz, porque a gente não dura muito. A gente peca. Mas a diferença é quando você erra, você sabe que você está errado e você se mantém no contraditório. Ah, meu irmão, isso se chama apostasia. Né? E a apatia é um sono dominante, pode ser comparado até mesmo à morte. Né? E a apostasia é a pessoa apostatou da fé. Ela rompeu com aquilo a que estava ligado. Então, eu pregava algo, falava algo, ensinava algo, e tal, eu rompi com isso. Eu apostatei disso, eu me apartei disso, eu rachei. Respondendo, porém, olha só o que a Bíblia diz em Atos capítulo 4, versos 19 e 20. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos recuar naquilo em que nós, nas experiências tidas, naquilo que nós aprendemos, naquilo que está escrito, naquilo que anunciamos. Como é que a gente vai falar para o povo isso e agora a gente vai usar de eufemismo, a gente vai pisar no freio, a gente vai contemporizar, vamos dar uma enfeitada aqui para agradar vocês, mas também não desagradar. Não tem como, meu irmão. Não tem como. Eles se mantiveram na torre de vigia, sobre a fortaleza da vigilância. Somos parte da construção, meus irmãos, e é um privilégio saber que Deus está realizando coisas grandes e que, de alguma forma, isso passa por nós. É uma responsabilidade muito grande viver, viver. E, sobretudo, que nós saber que nós somos escolhidos para escrever, gravar, né, viver e anunciar. Poxa vida, podia ter sido o fulano, o ciclano, Beltrano. Deus escolheu a mim. Viver é uma grande responsabilidade. Preciso viver de uma maneira responsável e cônscio das minhas responsabilidades. Se hoje podemos abrir a Bíblia em Abacuque, capítulo 2, verso 14, ou mesmo em Isaías, capítulo 11, verso 9, e ler: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É porque Abacuque, é porque Isaías, eles se mantiveram no posto. Eles se mantiveram firmes. Eles não se desviaram do propósito de Deus para a vida deles. Eles não romperam com aquilo que Deus havia ensinado. Como Paulo diz, né, aos jovens pastores, a todos nós, né, que nós, aquilo que de mim aprendestes e vistes, né, ouvistes, né, a gente precisa permanecer nisso, naquilo que nós aprendemos, com a palavra de Deus. E se hoje nós podemos folhear a nossa Bíblia e encontrar esses textos, é porque esses homens não abandonaram a vigilância. Eles trataram com paciência, perseverança e obediência a tarefa que o Senhor lhes confiou. É uma honra saber que muito do que o Senhor fará passa por mim e por você. Não sei como é que você sente com relação a isso, mas é uma honra. Eu sei aonde eu estava, quem eu era. Às vezes a gente se sente vivo demais. Eu quero dizer para você, às vezes a gente olha assim, hoje, poxa vida, a gente se sente muito vivo. Eu me lembro que eu estava morto. Estava morto. E aí, quando eu me sinto vivo demais, e projetando demais, e eufórico demais, e querendo fazer outras coisas, eu me lembro que eu estava morto. E que Deus me deu vida não é para mim agora viver de acordo com a minha vontade, correndo atrás dos prazeres, alimentando, né, apenas uma sensação de bem-estar momentânea. Isso é um equívoco. É uma honra saber que muito do que o Senhor fará passa por mim e por você. Então, Gálatas capítulo 6, verso 9.
não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos. Colheremos. Pois a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. Se nós, assim como eles, que foram aperfeiçoados em nós, né? E nós neles, né? Se nós também mantivermos o posto, não caímos em contradição. Passa pela sua mão, meu irmão e minha irmã, a terra ser cheia da glória de Deus. Olha que responsabilidade. Ah, mas peraí, Deus é soberano. Mas existe uma razão para nós estarmos aqui, convenhamos, senão nós já estaríamos no céu. Então, para que a terra, como está lá em Isaías capítulo 11, verso 9, seja cheia do conhecimento da glória de Deus, passa, assim como passou pela pena, não sei se era uma talhadeira que usou Abacuque ou Isaías, ou a pena mesmo, para escrever pela mão deles, para que a terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar, também passa pela minha e pela tua mão. Passa por nós. Passa por nós. E eu gostaria aqui de orar nesse momento, pedindo ao Senhor, Pai, para que nos ajude. Nós não estamos ainda em Isaías capítulo 11, verso 9. Nós estamos ainda em Abacuque capítulo 2, verso 14. A glória do Senhor está sendo revelada, demonstrando que nada passa despercebido ao seu olhar. Essa é a maneira da glória do Senhor estar se manifestando agora. Ele está dizendo, eu sou soberano. Tem reis, tem impérios, tem gente que acha que é Deus, mas eu vou manifestar a minha glória. Ou seja, eles saberão que ninguém está acima do bem e do mal, que ninguém está acima. Né? Eu tenho um povo, e nós precisamos trabalhar coletivamente, meus irmãos. Precisamos amar a camisa. Nós precisamos jogar para o time que Deus escalou. O Neymar, nem o Pelé é maior do que a camisa da seleção brasileira, né? Que são fãs de futebol. E eu também não sou uma estrela, nenhum de nós. É uma grande responsabilidade viver e é um privilégio ser escalado por Deus e saber que o que Ele está fazendo passa pela minha mão. Nenhum indivíduo é maior do que o coletivo, do que aquilo que Deus estabeleceu. Que nós possamos viver responsavelmente e que possamos viver de uma maneira coerente com aquilo que sempre pregamos e cresçamos a cada dia mais em tudo naquilo que é o cabeça da Igreja Cristo Jesus, para que então, enfim, possamos desfrutar um dia e ver muitas das pessoas que ouvem aquilo que nós pregamos desfrutando de Isaías 11:9, para que a glória do Senhor cubra a terra, como as águas cobrem o mar, que mantenhamos assim como Abacuque, que estejamos ali atentos, vigilantes, mantendo o nosso posto avançado da vigilância, aguardando no Senhor, fazendo cara de paisagem muitas vezes, né? Porque a minha filha corre na frente. Mas quando ela vê um cachorro, vê um carro vindo, aí eu digo, olha o cachorro. Aí ela para. Ela parou na hora. E aí ela me esperou. Mas nós não precisamos correr na frente. Precisamos caminhar ao lado do Senhor, do nosso Pai. E aí a terra será coberta da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo tão precioso. A mensagem é sempre direcionada aos teus filhos, porque o ímpio não pode te cultuar. Não pode. Quem presta culto é o Filho de Deus. Os chamados, os regenerados, aqueles que agora têm o Espírito de Deus, que têm a mente de Cristo. Tua palavra ela é sempre a vacina que precisamos, ela é instrutiva, ela é o alerta. São tempos trabalhosos, é um ambiente muito tenso no nosso país, no mundo, é um ambiente de polarização. Deus, nos ajuda a mantermos o posto, a estarmos vigilantes, a estarmos em oração, aguardando a resposta, o que o Senhor dirá ao nosso clamor.
Nos ajuda a não nos precipitarmos, a não queremos correr na frente, a não queremos fugir e, pior ainda, não queremos lutar contra o Senhor, impedindo que algumas coisas estejamos dispostos a receber do Senhor. Assim como não dá para receber só o bem, Deus. Tua palavra nos diz, eu quero, todos nós queremos. Mas vai ter o dia difícil também. Vão ter os tempos difíceis também. Vai ter o momento do vale da sombra da morte. Mas o pastor que está conosco nas águas tranquilas e nos pastos verdes é o mesmo que está conosco no vale da sombra da morte. E por isso não temeremos mal algum, ainda que os montes se transportem para dentro do mar, que se abalem os fundamentos, que rujam os mares. Ah, Deus, nós queremos aquele rio que está no meio da cidade de Deus. Ah, Senhor, esse rio alegra a cidade de Deus, alegra os filhos de Deus. Esse rio é Jesus. Eu quero beber dessa água. Sim, Senhor, nos ajuda a olharmos mais para dentro de nós, a tentarmos de uma maneira mais tranquila, menos ansiosa, a lidarmos com aquilo que a vida nos apresenta. Nós suplicamos o teu favor, Pai. Te pedimos para que nos prepare, que nós possamos nos alegrar com as bênçãos, mas entender que também, olhando para a Bíblia, nós vemos que a vida é feita de momentos diversos e que em tudo possamos dar graças ao Senhor e glorificar o teu nome com um viver responsável e que seja coerente com aquilo que nós pregamos, que esteja de acordo com aquilo que a tua palavra nos ensina, aquilo que o Senhor nos ensina. Eu te peço, Senhor, para que nos ajude. É uma grande responsabilidade. São tempos difíceis, nós não sabemos para onde as coisas elas se encaminham, mas os nossos olhos, assim como os de Estevão, estão no céu. Sabemos que aqui muitas vezes vai ser complicado, mas, ó Deus, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Para ele, era uma expectativa futura. Quando a gente olha para a tua palavra, isso já aconteceu. O nosso Redentor já se levantou sobre a terra. Ele vive, por isso nós vivemos também. Aleluia. Isso é motivo para nos alegrarmos, Deus. Que seja motivo mais do que suficiente para nos alegrarmos. Que seja alvo do nosso amor, do nosso preciosismo. Que seja caro para nós. Nós suplicamos o teu favor, Pai. Te peço para que abençoes a tua igreja, o teu povo que está reunido aqui pelo YouTube, que vai ouvir em algum momento, a igreja invisível também, que está espalhada sobre a face da terra. Irmãos e irmãs, anônimos para nós, mas não para ti, que estão vivendo, ó Deus, os mesmos dilemas que nós. Abençoa o teu povo, Pai. Fortalece, renova, ó Deus, todas as coisas. E nós suplicamos o teu favor, não porque mereçamos coisa alguma, ó Deus, mas é por tua graça, por tua misericórdia e pela confiança, sobretudo, que nós temos no nome do nosso único Senhor e suficiente Salvador Jesus Cristo. Amém. Agora que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do nosso único Senhor e suficiente Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam sobre o seu povo, espalhados sobre a face da terra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que lhe conceda uma semana recheada de experiências profundas com Cristo e de grande crescimento. O Senhor nos abençoe, nos guarde em todo o tempo e que a alegria do Senhor seja a nossa força sobre toda e qualquer situação. Em nome de Jesus. Deus abençoe.